السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, ainda estamos no Surat An-Nisa, no versículo 3. Na segunda-feira passada, enquanto abordávamos o tafsir deste versículo 3 do Surat An-Nisa, afirmamos que ainda havia ficado aqui algo por explicar, que hoje iríamos repetir, ou iríamos de novo voltar para o versículo 3 do Surat An-Nisa. Se notarmos desde o início deste Surat, depois do primeiro versículo, que representa a introdução, o versículo a seguir imediatamente fala dos direitos dos órfãos. E que este direito consiste em devolver para o órfão todo o patrimônio deixado pelo seu progenitor. Entregar por completo. E isso, naturalmente, aqui está generalizado. Virão mais detalhes no versículo 5. Aliás, no versículo 6, virão mais detalhes sobre esta questão. Mas é que no versículo 3, Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto falava da necessidade da justiça e corrigia algo que era comum na sociedade árabe, em que quando alguém morresse e deixasse órfãos, particularmente meninas, estas, obviamente, ficavam sob a tutela de alguém. O que acontecia é que este alguém, este tutor, às vezes manifestava a sua vontade de desposar esta órfã. Alguns corriam atrás da sua beleza, mas a maioria iam atrás do patrimônio deixado pelo progenitor. Então o casamento era um meio de facilitação de como chegar ao controle daquele patrimônio, via casamento. E muitas vezes, quando isso ocorria, então as pessoas ávidas desse patrimônio acabavam violando aquilo que é, ou aquilo que são as normas de justiça para com essas mulheres. Quer dizer, naturalmente são mulheres indefesas. Então o Islã achou melhor impedir esse tipo de casamento e abrir espaço para muitas outras mulheres, para quem desejar casar com uma, com duas, com três, até o limite de 4. Isto nós vimos na segunda-feira. Mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. Se temerdes não cumprir com os requisitos da justiça entre as várias esposas, فَوَاحِدَةً, então casai apenas com uma única mulher. Ou uma única mulher, ou ma malakat aymanukum, ou então aquelas que vocês têm nas mãos, isto é, têm poder sobre elas. E era este ponto que nós tínhamos deixado. Ou ma malakat aymanukum. Isso no fiqh, na jurisprudência islâmica, há um capítulo que trata desta questão. E este tipo de mulheres chamam-se milkul yamin. Milkul yamin é aquela mulher que foi adquirida através do cativo, ou através do cativeiro. O que acontecia? O Islã, quando chegou, encontrou um sistema que era comum não só na Península Arábica, como em qualquer canto do mundo. Isto é, adquirir escravos e praticar esta atividade comercial na escravatura, né? Capturar pessoas para vender, era normal. Em qualquer parte do mundo, até naquelas regiões mais desenvolvidas, naquelas civilizações mais desenvolvidas da época, como era o caso dos romanos,
eles também praticavam isso. E a escravatura naquela altura tinha várias fontes. Podia ser através da guerra, podia ser através de raptos, não é? Havia várias formas de como adquirir os escravos. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, o tratamento que se dava a este escravo era um tratamento degradante. Não tinha quaisquer direitos. Escravo era escravo. O que acontecia na Península Arábica durante as guerras é que se uma tribo ou se um exército perdesse a batalha, corria o risco dos seus homens, suas famílias serem feitos cativos e por via disso serem considerados escravos e eram vendidos, como aconteceu com Bilal ibn Rabah, né? Que era um escravo também, tinha sido comprado por um homem chamado Umayya ibn Khalaf, ele que tinha comprado Bilal. Então isto era normal. Esta pessoa era feita escrava e não tinha quaisquer direitos. O tratamento era mesmo um tratamento muito baixo, um tratamento selvagem. Quer dizer, para eles o escravo não era um ser humano. O Islã encontrou esta situação. O Islã não trouxe a escravatura. Encontrou essa situação. O que é que o Islã fez? O Islã, quando encontrou esta situação, começou a trabalhar para acabar com a escravatura. E o Islã, nesse processo, começou a acabar paulatinamente. Por que o Islã não decretou uma lei que acabasse de uma vez por todas a questão da escravatura? Havemos de chegar lá. O que o Islã fez é que fechou todas as fontes da escravatura, de onde vinham os escravos, e deixou apenas uma única fonte, que é através da guerra. E a pergunta que se pode levantar aqui, por que o Islã não fechou essa porta? A lógica é que a escravatura era uma coisa normal. Naquela altura era uma coisa legal. E estes muçulmanos, quando fossem apanhados no campo de batalha e eram aprisionados, também eram feitos escravos. Então não adianta você abolir de forma unilateral a escravatura. Quer dizer, os seus homens são apanhados, não acontece nada. Os inimigos são apanhados, não acontece nada. Mas os de cá, quando são apanhados, são feitos escravos. Então o Islã deixou esta porta. Vocês fazem os nossos escravos, também vamos fazer os vossos escravos. Mas aí há a diferença. A diferença reside exatamente no tratamento que o Islã dava a estes escravos. Primeiro, considerava eles seres humanos. Estimados irmãos, uma pessoa que viveu muito tempo na escuridão, nas trevas, se você fechar alguém num quarto, sem luz nenhuma, fica ali dias e dias, meses, sem ver a luz do dia. No dia que você abre bruscamente a porta e tira-lhe para fora, 12 horas, quando o sol está bem quente, tira-lhe logo para fora, o que é que acontece? É capaz de perder a vista. Alguém que viveu muito tempo num lugar escuro, de repente está na luz, ofusca-lhe. É por essa razão que tem que ir devagar. Os árabes têm um hábito, eu pelo menos vi este hábito no Sudão. Os sudaneses têm um hábito. Aquele país é muito quente. Então, quando você vai para um sítio, a primeira coisa que você quer naquele momento é água fresca. Mas eles têm um hábito. Quando você vai visitar alguém e o tempo está muito quente, a primeira coisa que ele te dá é chá. E nós não percebíamos isto, a lógica disto. Perguntamos, eu estou a vir de um calor, o que eu estou a precisar agora é água fresca, você está a me dar chá. O que é que eu vou fazer com chá? Eles diziam, não,
Primeiro toma uma coisa quente, porque você está exatamente por causa do calor, teu organismo está a trabalhar. Toma uma coisa quente e ele vai conversando contigo tudo até arrefecer um pouco. Depois dá-te água. Escolha, se eu te dar água agora que chegaste, isso vai te fazer mal. Então o Islã fez a mesma coisa. Um homem que viveu anos e anos como escravo, de repente toma lá a sua liberdade. O que ele vai fazer? Pode até usar mal. Pode até usar mal. E isso acontece, vejam que na altura nós tínhamos cá em Moçambique o BCM, o Banco BCM. Acho que era assim. Então o BCM, quando começa já a mostrar sinais de falência, talvez, não sei o que aconteceu, a verdade é que este banco foi extinto. E alguns dos seus funcionários foram indemnizados. Isso aconteceu em Nacala. Um homem trabalhou anos e anos, pronto, já foi indemnizado. Recebe pela primeira vez na vida um volume de dinheiro que ele só via ali, nunca sentiu o que é ser dono desse todo dinheiro. E ele vendia farelo. A mulher tinha sacos e sacos de farelo que nunca acabava, não conseguia nunca vender todos os sacos. Ele, quando recebe o dinheiro, ficou meio maluco. O que é que vai fazer com tanto dinheiro? E aqui o Shaitan então explora. Diz que não vale a pena contar a ninguém, nem é mesmo a tua esposa. O que é que ele faz? Leva todo o dinheiro, vai às escondidas, tudo, e foi meter no saco de farelo, exatamente aquele saco lá de baixo. Escondeu lá todo o dinheiro. O farelo não acabava, então só vendia aqueles sacos de cima, então escondeu no saco de baixo. Lá foi ele bem triste e disse à mulher: olha, eu já fui desvinculado, não sei o que, tudo isso, vamos continuar a vender o nosso farelo. Tá bem, pronto, tudo está nas mãos de Allah. O homem sai dali, pronto, já não vai trabalhar, vai conversar com amigos. E a mulher fica a vender o farelo, Quando ele volta já da conversa, encontra a mulher toda ela radiante, satisfeita. E ele pergunta: o que é que se passa? Diz que é, meu marido, um milagre. Que milagre? Hoje conseguimos vender todo o farelo. Conseguimos vender todos os sacos de farelo. O homem desmaiou. A mulher diz: coitado deste homem. Quer dizer, nunca conseguiu vender tanto farelo, só de receber a notícia desmaiou. Afinal, ele não desmaiou por causa de farelo, era aquele dinheiro que ele perdeu. Isto que é? Um homem que viveu anos e anos na pobreza, de repente é dono de uma fortuna. Pode morrer. É por isso que o Islã, compreendendo essa psicologia do ser humano, ao receber estes cativos, estes escravos, não lhes dava logo a liberdade. Não. Primeiro começava por fazer uma reabilitação interna, restituir-lhe a dignidade humana dele. Por isso mesmo, o Corão está repleto de versículos que falam do bom tratamento que se deve dar a um escravo. Ao ponto de o Nabi jurar, dizer: aquele que maltratar um escravo será o meu adversário no dia do juízo final. Foi assim. E no Corão encontramos vários pecados cuja expiação tinha que se libertar um escravo. Por exemplo, alguém dizer à sua esposa: tu para mim é como se fosses a minha mãe. Isso representava toalate. E se a pessoa se arrependesse, o Islã dizia: liberta um escravo. Foi assim que o Islã começou já a acabar com a escravatura. Agora, no meio desses escravos, o Islã naturalmente recebia também mulheres que eram feitas cativas, aquelas que participavam nas batalhas, tudo isso. O que o Islã vai fazer? O processo era o mesmo, mas as mulheres são diferentes dos homens. Estas também têm suas necessidades biológicas. Elas estão numa sociedade em que a promiscuidade é proibida e elas não têm marido, já perderam seus maridos. Se o Islã deixa assim elas com liberdade, o que vai acontecer? Vão começar já a criar centros de prostituição, e é isso que o Islã não quer. Então o que o Islã fez? De olhar, cada dono dessas escravas, ele mesmo é lícito para que ele coabite com elas.
Então, esta mulher que coabitava com o seu senhor chamava-se Milkul Yamin. E ninguém mais tinha esse direito além do senhor dela. E se por acaso o senhor dela mantivesse relações sexuais com ela e tivesse um filho, esta era considerada Waladin, ele já não podia mais vender. Com a morte dele, ela estava livre. Então, o Islã aqui fez duas coisas. Primeiro, fechou todas as portas da escravatura, deixou apenas a porta da guerra por causa dos inimigos, e depois tratou humanamente os escravos e ao mesmo tempo procurou impedir que elas fossem fonte de perversidade na sociedade. Então esta era Milkul Yamin, mas conservou o lado humano delas. É assim que o Islã conseguiu lidar com essa situação. E aqui o versículo diz que, olha, aquele que não conseguir manter justiça, então que case com uma, ou que se conforme com estas cativas. Mas por que o Islã passa por todos estes processos? Não consegue manter justiça com as órfãs, então não case com elas, case com outras. 2, 3, 4. Não consegue manter a justiça com estas 4, então case com uma. Não encontra uma, então conforma-se com uma cativa. Tudo isto para quê? Porque o que o Islã tinha em vista por detrás deste processo todo era ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُ. Isso é mais digno para que não cometam injustiças. Portanto, era a justiça que o Islã procurava. Por detrás destas medidas todas. O Islã abriu esta exceção, principalmente para os homens, exatamente para evitar que houvesse injustiças. E o versículo, já que está a falar já de casamento, então há mais aqui um parênteses. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Então devem conceder às mulheres o seu mahr. Saduqat é plural de saduqa, que é mahr. Saduqatihinna nihla. Significa que a mulher recebe por religião, pela força da religião, ela recebe o seu mahr. Por que Allah traz esta palavra nihla? Para nós percebermos que o mahr não é um favor que o homem faz, é um dever e um direito da mulher. Significa que o mahr é um dos requisitos fundamentais para o nikah. Não há nikah sem mahr. Isto é, a mulher não pode chegar e dizer: olha, casa lá comigo e não precisas me dar mahr. Nem ela tem esse direito de renunciar ao seu mahr. Diz que não, ela deve receber. E aqui o Islã também veio corrigir um outro hábito e costume que havia no seio dos árabes, que até nos nossos dias também nós, infelizmente, apesar de sermos muçulmanos, mas também existe, e há casos estranhos. Por que Allah diz aqui o atu nisaa? Deem às mulheres. O mahr é da mulher, não é dos pais. Não é? No tempo de Jahiliya, lá na Península Arábica, a mulher não tinha esse direito. E se recebesse, não é ela que recebia. Aquilo era um negócio entre o pai dela e o noivo. É por isso que o Islã aboliu um casamento chamado Nikah al-Shigar. Nikah al-Shigar qual é? Nikah al-Shigar era assim: eu tenho uma miúda sobre a minha responsabilidade. E uma outra pessoa também tem uma menina sobre a sua responsabilidade. Portanto, sou tutor de uma menina e ele também é tutor de uma menina. Então nós os dois entrávamos de acordo. Eu dizia: olha, faça-me casar a tua menina, que eu te farei casar a minha menina. Então combinávamos, fazíamos esta troca. Neste processo todo, elas não eram consultadas. Isto só terminava lá no topo, entre os tutores. Elas só tinham que aceitar.
Quer dizer, a vontade delas não era relevante. Isso chamava-se nikah ash-shigar. E o Islã, quando chegou, aboliu esse tipo de nikah. Outra coisa que acontecia é que a mulher, às vezes, não recebia o seu mahar. Às vezes o pai é que levava. E hoje temos esses hábitos, estimados irmãos. É verdade, as pessoas simulam, dizem assim, olha, não, ela vai definir o mahar dela. O quanto é que tu queres, mahar? Você combina com ela, ela diz, olha, bom, eu caso contigo e vais me dar mahar 200 meticais. Mas quando chega a casa, então puxam-lhe as orelhas. Você não tem vergonha? Você está à venda? 200 o que é isso? Nesta época aqui de problemas de custo de vida. Não, vai pedir 1000 meticais por mahar. Não, eu quero 1000. O mahar dela é 200, foi o que ela pediu. 800 meticais é exigência do pai. Agora, esse nikah é válido ou não? Quer dizer, significa que o homem paga o mahar 2 vezes. Dá mahar à noiva e dá mahar ao futuro sogro. Alguma vez um sogro recebeu mahar? Mas hoje praticamos isso. Às vezes quem define o mahar não é a moça, são os familiares. Sentam, depois mandam uma lista, queremos isto, e você pergunta, mas queremos isto, por acaso pretendo casar com todos vocês? Ou só com vossa filha? Mas fazemos isto em forma de hábitos, tradições, não sei o que. Eu pergunto, onde é que está o Islã? O Islã deveria estar acima desses hábitos e costumes. Mas hoje acontece isto, infelizmente, nas famílias muçulmanas. Não pense que isto acontece nas zonas rurais, até aqui nas cidades acontece isso. Famílias bem posicionadas. Não é a filha que define o mahar, é o pai, é a mãe. Um senhor uma vez vangloriava-se, que Allah tenha misericórdia dele, já faleceu. Isto não vi. Ele vangloriava-se e dizia assim, Sheikh, sabe, eu, alhamdulillah, até hoje guardo o primeiro mahar da minha filha, a primeira filha que casou. Então lá abriu uma pasta onde vinha a primeira filha, quanto é que recebeu. Eu até lembro-me hoje quanto é que era 50 meticais antes de trocar a moeda, não é? A segunda era tanto, a terceira era tanto. E eu perguntava, mas o senhor está a guardar esse mahar, por acaso os homens que casaram com suas filhas deram esse mahar a si ou a elas? Diz que não, só estou a guardar para lembrança. Mahar não é para lembrança, aquilo não é nenhuma relíquia. Mahar é dela, é ela que deve receber o mahar. É por essa razão que Allah diz, wa atun nisa as-saduqatihinna nihla. É verdade que ela pode sentar com os pais, consultar, então como é que acham? Os homens estão a me perguntar o que é que eu quero para mahar, o que é que vocês acham? É verdade, os pais dão ali palpite aqui, palpite ali, não sei o que, mas a decisão final é dela. E aquilo que ela decidir é isso mesmo. Mahar é isso. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Agora, depois dela receber, se depois do casamento, ela de livre vontade, dar uma parte desse mahar ao marido, ou todo o mahar ao marido, ou ao pai, ou à mãe, ou a quem ela quiser. Allah está a permitir escolha, aí podem desfrutar disso que ela for a vos dar, de livre vontade, é halal. Mas não pode ser obrigada. Não pode ser obrigada. Filha, não te esqueças, já estamos cansados aqui a andar de chopela, chapa, vai pedir como mahar uma viatura. Depois de receber, já sabe, entrega mais chaves. Não tem esse direito. Ela pode receber esse carro de mahar. Depois do casamento, dizer, olha, eu quero devolver-te para o meu marido, toma lá, deixa eu te oferecer. É halal. Mas também o marido aqui não pode usar artimanhas também. Olha, eu vou casar contigo, quanto é que tu queres mahar? Então ela diz, não, dá 1000 meticais. 1000 meticais não. Eu estava a pensar dar-te uma viatura. Ela satisfeita que vai receber mahar de uma viatura. Porque ele sabe, o noivo sabe que aquele carro não vai sair do bolso dele, vai pedir também a família, vai pedir o pai. E é a única forma que ele tem para poder tirar isso do pai. Escolha, pai, ela pediu um carro, mahar. Então
Então vai, combina com ela, mas já sabe, já depois de casar, esse carro passa para mim. Esse tipo de artimanha não passa. Significa que ele não deu mahar nenhum. Então, mahar é um direito exclusivo da mulher. Ela, depois de receber o mahar, está livre de fazer o que ela bem entender com esse mahar. Então, é por essa razão que depois destes parênteses aqui todos, o Corão depois vai voltar para nos falar da outra parte que tem a ver com as crianças órfãs e seus direitos, mas isto vamos saber, inshallah ta'ala, na próxima semana. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.